Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional e a Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 22 de março de 2011. Bom, o pregão hoje, já como a gente havia previsto no nosso call de abertura, foi um pregão bastante enrolado, um pregão de poucas oportunidades. A gente teve grande consolidação na maior parte do dia. Começamos com pouco volume e montamos as nossas primeiras operações mais lá para o final da tarde, para o final do pregão. Conseguimos boas operações, mais um dia, mais uma vez conseguimos um excelente resultado, fizemos duas belíssimas operações. Uma delas no Bradesco, operada pelo nosso moderador Daniel, parabéns ao Daniel, um rompimento belíssimo no Bradesco, e a outra operação na OGX, operada por mim. E acredito que foram muito boas as operações em função do dia que a gente teve, tá? O que mandou no dia hoje foi a paciência, foi a tranquilidade e foi saber ficar de fora do mercado enquanto está difícil, tá? Então a gente falou para vocês o dia todo, pessoal, fica de fora porque está difícil, muito consolidado, poucas oportunidades, e acabou que no final do dia as oportunidades apareceram e a gente conseguiu aproveitar essas oportunidades de uma forma bem tranquila, tá? Então, mais uma vez, fica a dica para vocês, como a gente sempre fala, o mercado parou, o mercado enrolou, fica de fora, fica ausente, não vale a pena você ficar estopando, você ficar perdendo dinheiro, simplesmente porque você faz questão de operar. Alguns dias simplesmente não são bons para day trade, alguns momentos simplesmente não são bons para day trade, e a gente tem que saber identificar isso rapidamente. Tem duas maneiras de você identificar isso. Uma delas é perdendo dinheiro e a outra é identificando isso através dos gráficos, através do volume, do movimento dos preços. A segunda opção é muito mais inteligente e também muito mais barata. Tá? Então a gente sempre tenta passar para vocês essa ideia de que a gente tem que identificar esses momentos ruins e saber ficar de fora. Então hoje foi mais um dia desses, onde quem soube ficar de fora e soube aproveitar as poucas oportunidades que a gente teve, conseguiu aí um dia muito bom, muito positivo, pelo tamanho das operações que a gente fez. Mas quem não teve paciência acabou ficando negativo em função de ter tomado muito stop na parte da manhã, tá certo? E no começo da tarde, que também não foi lá muito bom para operar, ok, gente? Então essa é a dica do dia. O dia hoje mandou a paciência, mandou a tranquilidade. Quem soube esperar conseguiu aí ter um resultado muito bom. E aqueles que não tiveram paciência, aproveitem para aprender com esses dias, que são excelentes aprendizados, para vocês terem resultados mais consistentes aí no futuro, tá? Bom, gente, vamos ver como foi então. Vocês veem aqui na minha tela agora o Ibovespa, período diário. A gente tem aqui um candle, mais uma vez, bem esquisito. Deixamos um invertido no dia de ontem, recuperamos tudo no dia de hoje, o que torna nossas operações, como sempre, complicadas, tá? Vamos lá por 15 minutos para vocês verem a dificuldade que a gente enfrentou no pregão de hoje. Observe que logo do começo, primeiro candle do dia, a gente rompeu o mínimo em relação ao dia anterior, certo? Aqui no Ibov, sinalizando para a gente que poderia ser um dia de queda, principalmente depois do invertido que a gente teve ontem. Mas como a gente comentou com vocês ontem, dentro de consolidação, esses movimentos são absolutamente normais e a gente tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de situação no mercado, tá? Então hoje foi mais um dia desses, nós não fomos pegos desprevenidos, porque a gente já estava esperando um dia difícil logo na abertura, tanto que a gente comentou com vocês no call antes do pregão começar, tá? Então o dia começou assim, começou sinalizando queda, e depois subiu, bombou o resto do dia, fechando lá praticamente na máxima do dia e muito perto da máxima do dia de ontem, tá? Então isso é consolidação, como vocês podem ver, não tem nem muito o que comentar. A gente tem aí um mês já de consolidação dentro desse miolo, não tem perspectiva para amanhã, não tem perspectiva para depois de amanhã. A gente tem que primeiro romper esse miolo dessa consolidação e voltar a desenvolver tendência para algum dos lados. Enquanto isso não acontecer, nossas operações vão continuar difíceis, vão continuar complicadas e a gente vai continuar tendo que selecionar ao máximo as nossas operações para conseguir ter bons resultados, ok? Índice Dow Jones
Hoje teve uma das menores movimentações do ano, tá? Então vocês observem aqui o Dow Jones, vamos colocar lá desde janeiro, tá? Então observem aqui que hoje foi um dos dias, um dos candles menores, tá? Que a gente teve aí. Nesse mês foi o menor, no mês de janeiro a gente teve lá um ou dois candles também pequenininhos, e lá, perdão, em fevereiro. Em janeiro tivemos mais um ou dois também. Fora isso, todos os outros dias eram dias de movimentação um pouco mais forte. Então o dia de hoje lá fora foi um dia também bem enrolado, de pouca movimentação. Observem o volume do Dow Jones, volume muito pequeno. Isso começa a nos dar a impressão de que o mercado vai vir realmente testar esse fundo que eu falei para vocês hoje no call de abertura, tá? Então fizemos um fundo, voltamos a subir. Ontem já tivemos aí, sexta-feira tivemos aí um candle esquisito em que devolveu metade da alta, com volume altíssimo. Ontem subiu muito forte, mas com muito pouco volume. E hoje não caiu nem subiu, mas também com volume muito pequeno. Então se nós tivermos aí amanhã um sinal de venda aqui no Dow Jones, perdendo esses 12 mil pontos, deve entrar um volume mais forte aí na venda e pode ir testar esse fundo como a gente havia falado, tá? Só amanhã que a gente vai conseguir ter essa resposta, infelizmente, tá? Bom, gente, a operação de hoje ela foi realizada na OGXP3. A gente nem estava olhando esse ativo no dia, nem fazia parte do nosso acompanhamento, mas observem o que ela fez aqui no diário, certo? Então, acabou movimentando muito forte, teve aí uma alta de 5,5%, possivelmente por alguma notícia, tá? Então, vamos colocar ela aqui nos 5 minutos, que vocês vão entender o que aconteceu com a OGX, tá? Ela consolidou o dia inteiro sem nenhuma movimentação e de repente ali pelas 4 horas da tarde ela simplesmente disparou num candle, ela subiu aí 2%, tá? Com alteração de volume que indica que alguma coisa saiu, alguma notícia saiu. Então não foi uma ordem errada, a gente consegue identificar isso pelo volume, tá certo? Então, quando isso aconteceu, a gente sabia que algo havia chamado a atenção dos compradores, não sabíamos e até agora não sabemos o que é, como a gente sempre diz para vocês, isso simplesmente não nos interessa, o que interessa é o preço, o que interessa é a movimentação do ativo, e aqui a gente teve então uma forte movimentação às 4 horas, confirmada pelo volume. Quando isso acontece, a gente tem uma técnica que a gente utiliza para operar notícias, que a gente ensina vocês lá no nosso curso de Day Trade Avançado, onde nós fomos lá para o gráfico de 1 minuto, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. E neste gráfico de 1 minuto, a gente ficou aguardando uma correção, tá? Então observem que ela disparou aqui os 2% que eu falei em apenas 3 minutos, 3 ou 4 candles. E no candle seguinte ela deixou invertido e veio corrigir próximo da região das médias, tá? Quando isso aconteceu, ela deixou para a gente um stop aqui em 18,96. Tivemos então logo na sequência um sinal de compra quando rompemos aqui o 18,05, tá certo? Então fizemos a compra aqui da OGX em exatamente 18,05. Nosso stop estava lá em 18,95. Então estávamos arriscando aí 10 centavos, mas o nosso alvo também era enorme em função de ser uma notícia. Isso poderia desenvolver ainda mais 2, 3, 4% para cima, como desenvolveu. A gente não sabia até onde poderia chegar, mas sabia que o alvo era grande. Então arriscamos 10 centavos, isso dá aproximadamente 0,5%, um pouquinho mais de 0,5% na posição, e desenvolveu quase que imediatamente. Tá? Enrolou aqui alguns minutos e já na sequência ela desenvolveu. Quando desenvolveu, vamos voltar para o gráfico de 5 minutos, tá? Como vocês podem ver aqui, a gente simplesmente foi atualizando os nossos stops sempre 1 centavo abaixo do candle anterior. Então aqui nosso stop estava em 19,09. Aqui no candle seguinte, já colocamos nosso stop em 19,17. E observem que a gente já estava tranquilo na operação 10 minutos após a montagem. Tá? E quando ela chegou aqui no 28, 29, 28. Quando ela chegou aqui no 28, a gente resolveu zerar uma parte da posição. Tá? Então realizamos uma parte da posição aqui no 28, 50% da posição. E neste momento, a gente já estava ganhando mais de 1% no ativo, tá? Com 50% da posição. E mantivemos os outros 50%.
Observem que em momento algum a gente teve sequer próximo de ser estopado. Aqui o stop estava já em 23. Aqui na sequência já colocamos o stop aqui no 30. E quando o ativo deu mais uma esticada, como era finzinho de pregão, a gente acabou zerando o restante da posição aqui no 5.4, tá? 19.54, 19.54, aqui, tá certo? Realizamos então aqui o restante da posição, os outros 50% da posição. De máximas a mínimas, deixa eu limpar um pouco esse gráfico para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Tirar esses stops todos aqui, que não foram acionados nenhuma vez. De máximas a mínimas, a gente fez aí a posição 2,6% em 24 minutos, tá? Então, uma belíssima operação, um lucro muito consistente, muito forte, e utilizando uma técnica simples, porém coerente, a gente ensina vocês a fazer lá no nosso curso de Day Trade avançado, tá certo, pessoal? Volto a dizer, o dia foi muito difícil, consolidou o dia inteiro, poucas oportunidades, e no final do dia a gente foi presenteado aí com essa belíssima operação, que a gente conseguiu ganhar aí a semana e uma boa parte do mês, com um lucro obtido nesses 24 minutos. Isso só aconteceu porque a gente teve paciência para não ser estopado ao longo do dia e também para conseguir aproveitar a oportunidade que o mercado nos deu, certo? Então, gente, encerrando o meu call, fica essa dica para vocês. Aprendam a ter paciência, aprendam a ter tranquilidade. Isso no mercado não tem preço. Isso faz toda a diferença do mundo na conta de vocês e nos trades de vocês, certo? Antes de encerrar, eu convido todos a participarem do nosso curso ao vivo, onde a gente ensina para vocês essas operações e passa as operações, as entradas, saídas, stops, tudo ao vivo, tudo em tempo real. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, acessar lá curso ao vivo durante o pregão e seguir as instruções do tutorial de instalação. Em menos de 5 minutos você já vai estar na nossa sala ao vivo e já vai estar participando dessas operações, tudo em tempo real. Convido todos também a participarem dos nossos calls de abertura, que acontecem todos os dias antes do pregão, pontualmente às 9h20. Nesses calls nós fazemos análises dos índices, índice Bovespa, índice Dow Jones, fazemos análise dos futuros brasileiros, dos futuros americanos, e passamos também para vocês oportunidades de compra e oportunidades de venda que são analisados, que são passados todos os dias para vocês pela nossa equipe de análise, ok? Desejo então a todos um grande abraço, um bom descanso e até amanhã.